E aí, galera, seja bem-vindo a mais uma aula semanal. E nessa aula semanal vocês vão aprender sobre matemática, certo? Vai ser uma aula muito bacana, muito completa, onde eu vou ensinar vocês alguns pontos sobre matemática aplicada à nossa área da caldeiraria, tá? É o seguinte, pessoal, estamos com as inscrições abertas para o meu curso de traçado de caldeiraria. Ele é um curso completo, ele vai do básico ao avançado. Você vai aprender desenho mecânico, a parte básica para você entender como a gente faz as projeções na hora de estar fazendo os nossos traçados. Você vai aprender matemática aplicada, você vai aprender noções de metrologia e somente de traçados a gente tem mais de 60 aulas, todas detalhadas, focadas em diversos traçados. Então, dentre esses traçados, você vai aprender curva de gomo, quadrado para redondo, bifurcação em Y, traçados de cone, redução excêntrica, concêntrica, boca de lobo e assim por diante. São mais de 60 traçados relacionados à área da caldeiraria, tá? Então, o curso é bem completo, é todo detalhado, passo a passo, aonde você vai ter meu suporte todos os dias, você vai ter acesso às aulas. O acesso é vitalício, então você vai ter acesso para sempre e você vai estar podendo ver e rever quantas vezes quiser, tá? Então, lembrando, as inscrições estão abertas, o link está aqui embaixo, toca aqui no link, vai lá no site, lá tem todas as informações de forma detalhada, tá? Se ainda você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo no WhatsApp que vai estar na página. E aí eu explico melhor ainda, beleza? Bom, então não perca tempo. Se você quer se certificar, lembrando que temos certificado, certificado válido. A carga horária do curso é de 140 horas. Então, se você quer aprender, entre aqui embaixo no link, tá? E faça sua inscrição, beleza? Agora vamos lá para a nossa aula de hoje, como eu estava falando, na aula de hoje eu vou falar sobre matemática. Então eu trouxe aqui alguns exercícios que a gente vai praticar de triângulos, onde a gente vai encontrar o ângulo, vai encontrar a distância, né? E eu vou trazer os conceitos sobre triângulo aqui para vocês aprenderem também e estarem se aperfeiçoando nisso, porque na área da caldeiraria a gente usa a matemática todos os dias. Então, se você vai fazer um equipamento, vai traçar uma chapa, qual peça seja, se é pequena, se é grande, é necessário usar matemática, né? Então a gente usa o π para encontrar o desenvolvimento, temos que saber os raios, diâmetro, circunferência, perímetro interno, médio, todas essas informações nós precisamos ter, certo? E nessa aula aqui, o conteúdo será mais relacionado à parte de triângulos, tá? Eu vejo que o pessoal tem bastante dúvida sobre seno, cosseno, tangente, como fazer as contas e assim por diante. Então, nessa aula, o foco dessa aula é esse. Então, vamos lá começar a nossa aula. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, onde a gente vai fazer junto todos esses exercícios, tá bom? Então, vamos lá começar aqui mais uma aula semanal na parte de triângulos, tá? Então, aqui, pessoal, já a gente vai, eu vou explicar para vocês a teoria do triângulo e depois a gente vai fazer alguns exercícios práticos aqui para vocês conseguir fixar esse conhecimento aí, tá? Então, primeiro ponto aqui a gente tem um triângulo retângulo, né? Como vocês podem observar aqui, ó, nós temos um triângulo retângulo, aonde a gente tem algumas informações importantes. Então, aqui a gente denominou ele de A, B e C, certo? O triângulo é ABC e a gente tem alguns pontos aqui. Então, primeiro ponto, a gente definiu um ângulo, um lado de um ângulo, chamamos ele com a letra alfa, certo? Esse ângulo aqui, a partir do ângulo, a gente tem os catetos, né? Então, se o ângulo está aqui, este cateto, ele é o cateto adjacente ao ângulo. E esse cateto aqui, ele é o cateto oposto ao ângulo, porque ele está oposto, de frente, certo? Se o ângulo, se o ângulo fosse aqui, ó, se o ângulo fosse aqui, vamos supor que aqui tivesse um ângulo X. Aí mudaria, porque o oposto seria esse cateto e o cateto adjacente seria esse cateto aqui, ó, se o ângulo fosse aqui. Mas como o ângulo foi definido e
Este daqui é ele. Então, este é o cateto oposto, como está escrito aqui. E esse é o cateto adjacente. Então, toda vez que você vê um triângulo, você tem que identificar o lado do ângulo. E aí, depois disso, você consegue saber se aqui é oposto ou adjacente. E aqui se é oposto ou adjacente, certo? Então, isso são os pontos interessantes. Essa é a primeira parte que eu queria falar para vocês. Agora, a gente vai ver aqui as fórmulas que aplicamos nesse caso. Então, aqui embaixo, ó, temos que seno do ângulo, ele é C sobre A. Quem é C? C é o cateto oposto. A é a hipotenusa. Então, quando vamos fazer a operação de seno, a gente tem que lembrar que o seno do ângulo ele é igual o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, essa é a primeira base. Isso daqui é uma fórmula que a gente vai usar no dia a dia sempre, tá? Outro ponto importante, pessoal, é o cosseno. Então, o cosseno do ângulo, ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, quando a gente tiver essas duas informações, nós vamos utilizar cosseno para estar fazendo a resolução da nossa peça, do nosso exercício. E temos também o tangente do ângulo. A tangente do ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, isso daqui é uma fórmula, não precisa decorar, né? Mas é tão simples, então é simples de decorar. Mas isso é uma fórmula que não precisa ser decorada, você só precisa saber que ela existe. E quando você precisar usar, vem aqui no meu vídeo, tira uma foto dela, né? E dessa forma você pode estar utilizando no seu dia a dia aí, tá? Lembrando que, pessoal, para quem não sabe, eu tenho uma página no Instagram. Se você não sabe, vai lá. Me segue lá no Instagram, @DrawTechCursos, tá? Me procura lá, me segue lá, porque lá também faço conteúdos, posto lá alguns reels bem legal, onde eu ensino várias coisas em tempos menores. Então, se você quer aprender, vai lá no meu Instagram, vai lá agora, ó, @DrawTechCursos. Se você for lá agora, tira uma foto que você está fazendo a aula junto comigo aqui e me marca lá que eu vou compartilhar lá, tá bom? Então, se você tiver como fazer isso agora, vai lá no meu Instagram, @DrawTechCursos, tira uma foto da tela que você está estudando, me marca lá para mim compartilhar você lá, beleza? Então, aqui temos as definições de seno, cosseno e tangente. São as três definições que vamos aplicá-las. Então, vamos lá. Ó, primeiro exercício aqui, ó, nós temos um exercício aqui, ó, onde fala, ó, calcule o valor de x. Então, vamos lá. Olha aqui quem é meu x. Bom, aqui a gente tem alguns pontos já que definem por onde nós vamos começar. Então, eu tenho uma hipotenusa, certo? Então, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, a hipotenusa. Eu tenho o ângulo, né? E ainda eu tenho aqui, ó, que cateto é esse, pessoal? Vamos lá. Acabei de explicar para vocês aqui o conceito. Vou dar 5 segundos para vocês responderem. Qual é esse cateto aqui, ó? Comenta aqui, qual é esse cateto, ó? 5 segundos, tá contando, hein, ó. Ó, 5. Este cateto é o cateto adjacente. Se você respondeu adjacente, como eu expliquei aqui, ó, adjacente, você acertou. Então, esse cateto aqui é o cateto adjacente ao ângulo. Então, se eu tenho a hipotenusa, se eu tenho o ângulo e se eu tenho o cateto adjacente, ou melhor, se eu tenho o cateto adjacente, não. Se eu tenho a hipotenusa e o ângulo, como eu faço para achar o cateto adjacente? Aí a gente vai lá naquela fórmula para a gente descobrir como chegar no resultado do x. Então vamos lá, ó, eu tenho a hipotenusa e eu tenho o ângulo. Preciso do cateto adjacente. Então vamos lá. Ó. Dessas três aqui, qual que eu uso? Ó, eu tenho a hipotenusa e eu tenho o cateto adjacente, ou melhor,
Eu tenho hipotenusa e eu tenho o ângulo. Eu preciso descobrir o cateto adjacente. Então, eu preciso descobrir o B. Para mim descobrir o B, tendo o ângulo e tendo A, eu vou usar cosseno. Ó, porque eu tenho o A, que é a hipotenusa, eu tenho o ângulo aqui. Então, vai ficar me faltando somente o cateto adjacente. Vamos supor, vou tentar usar cosseno. Será que daria para usar cosseno? Vamos ver. Ou melhor, seno. Ó, eu tenho o ângulo, ok? Eu tenho a hipotenusa, certo? Só que o caso do C, ele é o cateto oposto. E não é o cateto oposto que eu quero calcular. Eu quero calcular o cateto adjacente. Então, não posso usar seno. Não dá. Por quê? Porque ele seria para encontrar o cateto oposto. No meu caso, eu quero o cateto adjacente, certo? Então, não é possível utilizá-lo para isso, ok? Bom, e tangente? Tangente eu tenho o ângulo, certo? Só que eu só tenho o ângulo. Eu quero encontrar o cateto adjacente, que é o B, não dá. E eu não tenho o cateto oposto no exercício, ó. Não tenho o cateto oposto, ó. Então não adianta, então não dá também, certo? Então por isso a gente vai usar o cosseno. E a fórmula do cosseno é, ó, a fórmula do cosseno é cosseno do ângulo, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então vamos vir aqui, ó. Ó, cosseno do ângulo é igual, a gente olha aqui, ó, cateto vou chamar de CA, tá? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa que eu vou chamar de H, tá? Então, essa daqui é a fórmula que vamos usar para encontrar o cateto adjacente. Aí, na fórmula matemática, CA vai ser igual. Eu passo o H para o lado esquerdo, multiplicando. Ele está aqui dividindo, eu passo multiplicando. Então, vai ficar H vezes cosseno do ângulo, certo? H vezes cosseno do ângulo. E aí, pessoal, o que acontece? A gente só substitui. Então, o cateto adjacente vai ser H, que é 10, vezes cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus. CA vai ser igual a 10 vezes. Vamos aqui, ó, cosseno de 30 graus, ó. Deixa eu abrir minha calculadora. Ó, 30 graus. E aqui, ó, cosseno. Ó. Cosseno de 30 graus é 0,866. 0,866. Então, CA vai ser, ó, vezes 10. 8,66. 8,66 é a medida de x. Aqui, ó. Então, o cateto adjacente desse exercício, ele equivale a 8,66. Beleza? Então, essa é a resolução do nosso primeiro exercício. Agora, pessoal, nós vamos para o nosso segundo exercício. Nosso segundo exercício, nós temos aqui, ó, um outro triângulo, né? E a gente precisa descobrir ali, ó, a medida x. Porém, o que acontece é que a gente só tem essa medida de base, que é 10. Temos o ângulo e temos x. Mas ele indica que aqui é 90 graus e aqui é 45. Isso quer dizer que esse triângulo ele é um triângulo simétrico. Então, se eu passar uma linha aqui, ó, se eu passar uma linha aqui no centro, ó, assim, ó, ele é igual dos dois lados, lado direito e lado esquerdo. Isso quer dizer o quê? Que eu posso fazer, olha só, eu posso fazer aqui essa linha, ó,
Posso fazer aqui essa linha no centro, certo? E o meu novo número da base, aqui, ó, será 5. Aqui, ó, que é a metade. É 10 sobre 5, certo? Que é a metade. Então, agora eu tenho o meu cateto adjacente, eu preciso descobrir minha hipotenusa. Bom, se eu tenho o cateto adjacente, se eu tenho o ângulo, qual fórmula eu vou usar para encontrar a minha hipotenusa? Vamos lá. Se eu tenho aqui 5, 45 e x, como eu faço para encontrar a hipotenusa? Bom, vamos lá avaliar os nossos pontos. Deixa eu apagar aqui para a gente avaliar. Eu quero descobrir agora a hipotenusa. Qual das três fórmulas eu utilizo? Ó, lembrando que eu tenho lá o cateto adjacente, que é o B, tenho o cateto adjacente, e eu tenho o ângulo, e eu quero descobrir minha hipotenusa. Então, nesse caso, ó, eu não tenho o cateto oposto, então não dá para usar seno. E aqui eu também não tenho o cateto oposto, então também não dá para usar tangente. Então, a gente vai usar cosseno novamente. Então, lembrando do cosseno, ó, vou até copiar aqui, ó, ó, cosseno do ângulo, cosseno do ângulo é o cateto adjacente sobre hipotenusa com uma mudança agora. A gente vai calcular a hipotenusa. Então, o que que muda? Que quem vai passar agora é o CA. Então, vai ficar hipotenusa igual CA dividido por cosseno do ângulo. Então, vai ficar hipotenusa, CA no nosso caso, que é o cateto adjacente, é 5, dividido pela cosseno de 45. Cosseno de 45, então vai ficar hipotenusa igual 5 dividido cosseno de 45, a gente vem aqui, ó, 45 cosseno 0,707. 0,07. Opa, 707. Certo? Ó. E aí o que a gente faz? A gente vem aqui, ó, 5 dividido por 0,707, ó. Então, essa altura x aqui, ó, fica 7. Então, a nossa hipotenusa é 7. 7,07. Então, a nossa medida x, nesse modelo de triângulo, é 7,07. Certo? Então, aqui é dessa forma que pensamos para resolver esse exercício. Vamos para o próximo. Ó, agora aqui, ó. Agora mudou aqui a situação, hein? Então, aqui agora, ó. Nós temos o cateto adjacente, nós temos o ângulo e precisamos calcular o cateto oposto. Agora, qual fórmula vamos usar para encontrar o cateto oposto, tendo o cateto adjacente e tendo o ângulo? Então, vamos voltar lá em cima. Ó, vamos lá. Temos o cateto adjacente, ou melhor, temos o cateto oposto e temos o ângulo, certo? Ó, no exercício aqui, ó, temos o cateto adjacente e o ângulo. Precisamos achar o cateto oposto. O cateto oposto é o nosso C. Para me encontrar no cosseno, eu não consigo que ele não tem cateto oposto, então já elimino. Ó, aí a gente tem aqui a opção de tangente. A tangente, temos o ângulo e temos o cateto adjacente. E aí conseguimos descobrir o cateto oposto. Então, tangente dá para usar. Seno, a gente tem o ângulo e a gente tem também a hipotenusa. No nosso caso, aqui a gente não tem a hipotenusa. Ó. Então, não dá para usar seno. Ó, não dá para usar seno. Então, nesse exercício, a gente vai aplicar tangente do ângulo, certo?
Então, tangente do ângulo é quem? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, deixa eu copiar aqui. Ó, tangente do ângulo, vamos lá. Vamos apagar aqui, ó. Tangente do ângulo é igual a cateto oposto dividido por cateto adjacente, certo? Vamos confirmar. Ó, cateto oposto dividido por cateto adjacente do ângulo. Então, voltamos aqui. Aí vai ser tangente de 20 graus igual, cateto oposto a gente quer descobrir, vou chamar de x, dividido por 10. X vai ser igual a 10 vezes tangente de 20. X vai ser igual a 10 vezes, vamos calcular aqui, tangente de 20. Ó, tangente de 20, 0,363. 0,363. Então, x a gente vai ter um resultado aqui do seguinte. 10 vezes 0,363, nós temos 3,63. Então, 3,63 é o resultado nessa conta aqui. Então, dessa forma a gente calculou o cateto oposto. Então, o cateto oposto nesse exercício, ele vale 3,63, certo? Esse é o resultado utilizando tangente do ângulo. Bom, pessoal, então, agora a gente vai para mais um exercício. Esse exercício ele tem um pouquinho mais de desafio, porém é tranquilo de fazer também, tá? A gente vai aplicar somente as fórmulas e vamos chegar no resultado. Então, aqui, ó, qual que é a ideia do exercício? Ó? Calcule a distância AB. Então, ele está pedindo essa distância aqui, ó. AB. Como que a gente chega nesse resultado? Lembrando que aqui, ó, a gente pode ver que temos dois triângulos. Temos um triângulo aqui, outro aqui. Os dois triângulos, a gente precisa calcular isso daqui como dois triângulos realmente. Então, eu preciso calcular. Vamos vir aqui, ó, quer ver, ó? Vou colocar aqui, ó, C. Quem é C? Eu vou chamar esse ponto aqui, ó, de C. Então, a gente precisa calcular a distância AC e depois a gente tem que calcular a distância CB, tá? Então, a gente tem que fazer aqui duas contas, aonde eu vou colocar aqui, ó, vou chamar aqui, ó, de x, ó, vou chamar aqui de x. Então, a gente precisa encontrar o x e a gente precisa encontrar também o y, certo? O y. Então, aqui a gente tem a distância y. Legal? Então, a gente tem o ponto A, o ponto C e o ponto B. E a gente precisa descobrir a distância x e a distância número, o número que é equivalente à distância y. Beleza? Então, nesse caso aqui, a gente tem que fazer dois cálculos. Então, vamos lá para o lado esquerdo. Do lado esquerdo a gente tem cateto adjacente ao ângulo, é o que eu preciso descobrir. A gente tem a hipotenusa e o ângulo. Quando é o cateto adjacente que eu preciso descobrir, qual fórmula eu uso? Ó, cateto adjacente. Cateto adjacente é quem eu preciso descobrir. Então, deixa eu apagar aqui, vamos fazer aquela avaliação novamente. Então, cateto adjacente é o B. Então, se eu utilizar o seno, ele não tem B. Então, não dá. Se eu usar o tangente, eu não tenho o cateto oposto. Ou melhor, eu não tenho o cateto oposto para usar o tangente. Então, eu tenho que usar cosseno. Então, vamos lá. Vamos aplicar cosseno. Vamos lá. Então, nesse primeiro, nós vamos aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Descobrindo o x. Descobrindo o x. Então, vai ser cosseno, cateto adjacente, sobre a hipotenusa. Então, como vai ficar aqui, ó? Cateto adjacente é a hipotenusa vezes o cosseno do ângulo. Então, no nosso caso, a hipotenusa é 18 centímetros, o cosseno é de 30. Então, vai ficar, ó, 18 vezes 0,866. Esse resultado a gente vai ter aqui, ó,
15,588, ó, 15,588 centímetros, certo? Então, calculamos aqui o lado do x. Descobrimos aqui, ó, descobrindo o x. Ó, descobrimos o x, certo? Agora, do outro lado, a gente tem quem? A gente tem o cateto oposto, nós temos aqui, ó, o cateto oposto e o ângulo. Então, qual a fórmula que vamos utilizar para descobrir o y? Sendo que a gente tem o cateto oposto e o ângulo. Então, vamos lá. Se nós temos o cateto oposto, ó, e o ângulo, cateto oposto, nós temos o C e o ângulo. Aqui, a gente tem o C e o ângulo, só que lá nós não temos a hipotenusa, então não podemos utilizar, não tem como utilizar o seno. O cosseno, ele já não fala do cateto oposto, então não dá para usar. Então, o que sobra para a gente usar é a tangente do ângulo, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? Então, é tangente do ângulo que vamos aplicar agora. Vou copiar aqui, ó. Tangente do ângulo. Vamos lá, deixa eu vir aqui, ó. Descobrindo, vou colocar aqui. Descobrindo o y, certo? Tangente do ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, o ângulo que nós temos é 60. O cateto oposto é 30, nesse caso. E o cateto adjacente é o que vamos descobrir, certo? Então, nesse caso aqui, ó, o cateto adjacente vai ficar igual 30 dividido por tangente de 60. Então, cateto adjacente, que é o que nós estamos descobrindo aqui, ó, vai ficar igual a 30 dividido por tangente de 60. Então, tangente de 60, ó, tangente de 60 é 1,73, 1,73. Então, essa distância do cateto adjacente vai ficar igual a 30 dividido por 1,73, ok? Então, vai ser 17,34 centímetro, certo? Beleza, então agora eu descobri o x e descobri o y, certo? Agora, para mim saber a distância AB, eu tenho que somar. Então, vamos lá, ó. Ó. Distância AB. Distância AB. Eu somo 8, opa. Aqui voltou, pessoal. Apagou. Aqui é 18,086, ó. Já apagou. 18 vezes 0,866. 15, já apagou. O resultado aqui, ó, é 15,88 centímetros. Apagou. Então, a distância do x é 15,588 mais 17,34. Então, esse resultado aqui vai ser 15,588 mais 17,34. Nós chegamos no resultado de 32. Eu vou arredondar aqui, ó, como tem um 9 aqui, eu vou arredondar para 33 centímetros. Então, a distância AB desse exercício, ela equivale a 33 centímetros. Beleza, pessoal? Então, esse daqui é o exercício que eu separei para vocês, que é um pouco mais complexo, porque exige uma interpretação das figuras. Mas, assim que nós chegamos no resultado. Lembrando que aqui, ó, aqui ele alterou, que é 18, porque a hipotenusa é 18 aqui, ó. Aí aqui vai ficar 15, assim. Então, descobrindo o x, descobrindo o y, e somando os dois, chegamos em 33 centímetros. Beleza? Então, pessoal, é o seguinte, essa é a aula que eu preparei para vocês, um conteúdo bem bacana e aplicado à matemática, e isso é muito usual na caldeiraria.
Então já comenta aqui, se você gostou dessa aula aqui, ó, já comenta aqui o que você achou dessa aula e também deixa, por favor, aqui comentários sobre temas para as próximas aulas, o que você quer ver aqui, tá? Se você tiver um desenho, ou uma conta que você não sabe fazer, me manda no WhatsApp e eu trago aqui nas próximas aulas, beleza? Se tiver dúvidas sobre parte de desenho, caldeiraria em si, traçados, me manda no WhatsApp, no meu Instagram. Entra lá no meu Instagram agora, @grautechcursos e me manda uma mensagem lá se você tem alguma dúvida, tá? Que eu trago na próxima aula, beleza? E faz também aquele exercício que eu falei. Tira uma foto, me marca lá no Instagram, eu vou compartilhar seu perfil lá, tá bom? E é o seguinte, pessoal, então essa foi mais uma aula que eu deixei aqui preparada para vocês. Se você quer aprender mais de forma detalhada e aprofundada, tá aberta as inscrições para o meu curso de traçados. Entra aqui no link, tá aqui embaixo o link, clica lá, veja como que é o curso. Isso vai te trazer uma bagagem enorme para você e uma certificação. Então não deixa de ver lá, clica aqui no link e vê as informações do curso, beleza? Quero agradecer vocês que me acompanharam até aqui e que vem me acompanhando esses dias. Muito obrigado. E é o seguinte, a gente se vê na próxima aula, na próxima semana, beleza? Um grande abraço, uma boa semana a todos e fui.